Olá pessoal, eu sou o Diogo Cruvinel e esse é o Democracia Comunitária, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e receber informações sobre temas relacionados à nossa sociedade. No minicast de hoje nós vamos abordar alguns temas super atuais e interessantes. O que a ciência, a cultura e a imprensa têm em comum e o que isso tudo tem a ver com a democracia. Bom, o que isso tem a ver com a democracia eu já adianto, tudo. E daqui a pouco nós vamos entender por quê. O que esses três temas têm em comum é que a ciência, a cultura e a imprensa permitem às pessoas, de uma forma geral, conhecerem a realidade do mundo para além de suas experiências individuais. Olha só. O que significa isso? Cada um de nós tem a sua vida. E durante nossa vida, nós percebemos o mundo e experimentamos as coisas a partir dos caminhos e das escolhas que nós fazemos todos os dias. Só que a vida de cada um de nós não é suficiente para conhecer e para experimentar todo o mundo por conta de sua enorme quantidade de informações existentes. Ou seja, nós temos uma vida que é temporalmente limitada e nós não conseguimos estar fisicamente em todos os lugares. É por isso que, ao longo de nossa existência enquanto sociedade, nós criamos formas de compartilhar as nossas experiências e as nossas visões de mundo. O conhecimento científico, por exemplo, ele tem como base uma metodologia que sistematiza o acúmulo de experiências produzidas por diferentes pessoas em diferentes lugares e em diferentes momentos da história. E para que isso aconteça, é necessário separar os aspectos subjetivos de cada pessoa, ou seja, as preferências individuais, crenças, valores, etc., e descrever o fenômeno que estiver sendo estudado da forma mais objetiva possível. É por isso que, para um experimento científico, não importa se quem o realizou é judeu, católico, muçulmano, negro, branco, asiático, corintiano ou flamenguista, o que importa são os critérios objetivos do experimento. Só assim fica viável que uma mesma experiência possa ser repetida e testada por outras pessoas em diferentes lugares e em diferentes momentos, sendo as universidades os principais centros de produção científica. Então, o pressuposto do conhecimento científico é que cada experimento realizado por meio dessa metodologia, ele possa ser compartilhado e testado por outras pessoas, para que essas outras pessoas comprovem ou refutem o resultado obtido anteriormente. É o que o Karl Popper chamou de falseabilidade. A cultura, por outro lado, permite que a gente compartilhe nossas reflexões, nossos sentimentos, as nossas dúvidas, os nossos medos, enfim, a leitura de mundo que nós fazemos a partir de nossas preferências. E o compartilhamento dessas visões de mundo acaba provocando em outras pessoas inquietações que podem levá-las a repensar as suas próprias ideias e também a despertar uma forma mais crítica de assimilar as informações que lhes são apresentadas, ou seja, de problematizar aquilo que muitas vezes é apresentado sem maiores questionamentos, né? O tal do senso comum que a gente batalha tanto aqui no Democracia Comunitária para que as pessoas saiam dele, né? Quantas vezes, por exemplo, você já assistiu um filme, uma peça de teatro, leu um livro ou ouviu uma música com uma letra mais instigadora e ficou refletindo sobre aquilo durante dias? Então, é para isso que serve a cultura. Uma sociedade sem cultura é uma sociedade em que as pessoas são incapazes de compreender a experiência do outro e de enxergar nas outras pessoas alguém que, assim como nós, possui conhecimento, vivência, felicidade, angústia, medo, dor, curiosidade, etc. Uma sociedade sem cultura, portanto, não é uma sociedade verdadeira, em que as pessoas compartilham suas ideias e sentimentos, mas um grande ajuntamento de indivíduos fechados em suas próprias individualidades e preocupados só com si próprios ou com seus parentes e talvez alguns amigos mais próximos. É uma sociedade sem humanidade, em que as pessoas se distanciam umas das outras e passam a enxergar o outro não por aquilo que eles sentem, por suas habilidades e seus conhecimentos, mas sim como estranhos, diferentes, rivais e até inimigos. A falta da cultura numa sociedade, então, no limite, acaba tendo como consequência o estímulo à formação de um grupo de indivíduos que agem competitivamente
e não cooperativamente. Acontece que o estímulo a essa competitividade leva, com o tempo, à vontade de destruição do outro, em vez de fomentar a colaboração, a ajuda, a empatia e a solidariedade, mas principalmente o pensamento no bem-estar do grupo todo e não apenas no indivíduo ou em uma parcela pequena de indivíduos. Já a imprensa, por sua vez, tem como finalidade, em resumo aqui, selecionar os fatos mais relevantes que acontecem na sociedade, seja em âmbito local ou mesmo mundial, e relatar esses acontecimentos de uma forma que fique acessível e compreensível à população. Dentre os fatos a serem noticiados, sem dúvida os mais relevantes são aqueles que dizem respeito aos gestores públicos, sobretudo aqueles representantes eleitos pela população. Por isso, a imprensa tem um papel essencial na fiscalização ou na ajuda da fiscalização dos governos. Então, o que isso que eu falei até agora tem a ver com democracia? Em qualquer país considerado minimamente democrático no mundo, os representantes políticos são eleitos para governarem por um período de tempo determinado. Mas durante esse período de tempo, o representante eleito ele não possui poderes ilimitados, ele não pode fazer qualquer coisa que ele quiser. E por isso eles têm que se submeter às regras pré-estabelecidas e se sujeitarem a mecanismos de fiscalização e de controle de todos os seus atos. É uma prerrogativa da população ter acesso a todos os atos decisórios dos gestores públicos e também de questionar ou até discordar desses atos. Bom, como um dos principais objetivos da imprensa é auxiliar na fiscalização dos atos praticados pelos representantes eleitos, o papel da cultura e das artes é de fomentar o pensamento crítico da população e o papel da ciência é de dar um tratamento objetivo na busca por evidências factualmente verdadeiras e constatáveis, não é por acaso que em todo país que começa a sofrer com a redução da sua democracia, as primeiras medidas dos novos governos autoritários é justamente atacar principalmente esses setores da sociedade. Isso tem sido feito de forma bastante incisiva e sistemática na Hungria nos últimos quase 10 anos, por meio de manobras administrativas, por exemplo, e contando com o apoio até de algumas empresas privadas. O primeiro-ministro Viktor Orbán passou a controlar mais de 400 veículos de imprensa naquele país que não é muito grande. Depois disso, esses jornais, rádios, televisões passaram a veicular apenas notícias favoráveis ao governo. Inclusive, há mais de 5 anos que o Orbán não dá uma única entrevista sequer para um meio de comunicação que não seja pró-governo, e a oposição passou a praticamente ser vetada de todos os debates nas televisões. Tem notícia de cidadezinhas no interior do país em que todos os veículos de comunicação são de propriedade do governo ou são controlados pelo governo. Então vocês imaginem a população dessas pequenas cidades recebendo um bombardeio de informações direcionadas, alinhadas, apenas aos interesses do governo. Além disso, o governo passou a restringir o acesso às suas informações, olha só, informações oficiais, por parte dos veículos que lhes são contrários. E até as empresas que anunciam nesses veículos passaram a ser ameaçadas de não mais poderem participar de licitações e firmarem contratos com o poder público. No que diz respeito às ciências, Orbán reduziu quase que por completo a autonomia científica e financeira das universidades, principalmente em relação aos cursos de ciências humanas, permitindo na prática o funcionamento apenas daquelas universidades alinhadas aos objetivos do governo. O caso mais emblemático dessa restrição diz respeito ao fechamento do Centro Universitário Europeu, que foi obrigado a se mudar para a Áustria, para Viena, no país vizinho ali da Hungria. Esse centro universitário foi classificado entre as 100 melhores universidades do mundo em ciências sociais, sendo que o jornal alemão Die Zeit chegou a considerar seu departamento de ciência política como um dos 5 melhores da Europa. Já em relação à cultura e às artes, Orbán passou, por exemplo, a selecionar peças de teatro e de ópera que podem ser apresentadas
e que recebem financiamento público. Olha só. Com isso, os artistas famosos e populares que não concordavam com a linha do Orbán praticamente desapareceram dos palcos, enquanto outros artistas medianos passaram a ser amplamente financiados. No caso da Hungria, especificamente, mas que de alguma forma pode ser comparada com o do Brasil, nós podemos identificar na eleição em que o Orbán foi eleito um apoio popular às propostas do candidato de extrema-direita que apostou não apenas na pauta econômica, mas também numa pauta de moral conservadora e religiosa para derrotar um governo de esquerda. O caráter populista do Orbán ficou revelado pelos discursos que construíam narrativas no sentido de que havia sempre um inimigo a ser combatido e eliminado. Dessa forma, ele despertava na população o medo do desconhecido e promovia o ódio dos seus apoiadores contra o grupo político adversário, gerando assim uma grande polarização social. O Orbán pode ser considerado de extrema-direita, ou seja, mais radical, e não apenas de direita, porque as suas ações e os seus discursos colocam suas pautas, no caso aí a econômica, de costumes e religiosa, acima até mesmo das questões mais básicas de democracia. É por isso que quando ele começou a radicalizar nas ações com medidas autoritárias, boa parte do seu eleitorado se afastou. Nesse ano de 2019, por exemplo, o seu partido já perdeu uma eleição importante para a prefeitura de Budapeste. No caso do Brasil, Bolsonaro obteve apoio de boa parte do eleitorado, sustentando uma pauta neoliberal típica dos partidos de direita na questão econômica, ou seja, menor intervenção do Estado na economia, menos recursos para programas sociais, supressão de vários direitos trabalhistas, o que na gramática neoliberal chamam de flexibilização, mas que na prática é, de fato, uma supressão dos direitos trabalhistas, né? Redução de impostos, redução da carga tributária para os empresários, etc. O que é absolutamente legítimo. Então, num contexto de disputa política democrática, você ter pautas de direita e pautas de esquerda debatendo no plano dos argumentos e das ideias e partidos de um espectro ou do outro espectro se alternando no poder, é algo legítimo, é algo saudável, desde que seja feito dentro das regras. Só que desde a campanha para as eleições de 2018, o discurso do Bolsonaro já vinha acompanhado de um pacote com outras propostas que já claramente demonstravam sua intenção de colocar essa pauta econômica, mas também a questão religiosa e de costumes, à força, ainda que para isso fosse necessário descer vários níveis na escala democrática. Esse discurso continha inclusive uma boa dose de ameaça e de violência em relação a grupos mais vulneráveis e também aos grupos políticos opositores, no caso, os partidos e os apoiadores de esquerda. Logo depois da eleição, ainda antes de tomar posse, então, o Bolsonaro já fez seus pronunciamentos públicos e algumas coletivas de imprensa restringindo a participação de alguns veículos que, na opinião dele, teriam um posicionamento contrário ao seu. Depois disso, não foram poucos os discursos e os atos contra a educação em todos os níveis, a cultura e a imprensa, inclusive restringindo o orçamento público para financiar esses setores ou, no caso da imprensa, destinando valores muito maiores aos grupos que o apoiaram abertamente durante a campanha e, para os que ele considera contrários, o impedimento para participar até de licitações públicas, né? A gente pode questionar a legalidade disso aí. Além de ameaças veladas às empresas anunciantes desses veículos de imprensa, que não apoiam ele, obviamente. No caso das universidades públicas, houve uma restrição orçamentária enorme para financiamento de pesquisas e até para o próprio funcionamento das universidades e até a interferência na nomeação de reitores. No caso da cultura, basta citar como exemplo a censura recente para a exibição do filme sobre o Marighella, exemplo claro aí. Mas uma semelhança que também dá para perceber entre o caso da Hungria e do Brasil é que muitos dos eleitores que votaram no Bolsonaro, assim como no Orbán, lá na Hungria, quando começaram a perceber que o viés autoritário e o ataque aos direitos fundamentais e à própria democracia
não era só discurso de campanha e que estão sendo de fato colocados em prática, já mudaram de opinião e não apoiam mais assim tão abertamente. Já dá para perceber que mesmo aqueles eleitores que ainda se sentem representados pelo Bolsonaro já dizem isso de uma forma mais envergonhada, tímida, sem aquela convicção de antes. Para terminar esse minicast de hoje, eu quero deixar 2 dicas de leitura. A primeira delas é um livro excelente, até já famoso, chamado Como as Democracias Morrem, dos autores, os professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Eles são professores de ciência política em Harvard e analisam o contexto da eleição do Trump nos Estados Unidos, os casos mais atuais da Hungria aí com o Orbán, da Turquia e da Venezuela e também as ditaduras do Pinochet no Chile e do Fujimori no Peru. Esse livro é excelente mesmo, recomendo demais. Sobre o caso específico do Orbán, eu recomendo e vou até deixar o link aqui para vocês na descrição do episódio para uma matéria super incrível que saiu há 2 dias no portal do UOL, chamada Mordaças Invisíveis, do jornalista Jamil Chad. Quem quiser procurar também é só jogar no Google lá, Mordaças Invisíveis e UOL, que ele aparece em primeiro lugar. Eu, inclusive, busquei muita coisa para o episódio de hoje aqui nessa matéria. Se vocês conhecem alguém que curte ouvir podcast ou que curte democracia, também está valendo, seu irmão, sua irmã, esposa, marido, namorada, primo, tia, amigo, todo mundo, indique o nosso podcast Democracia Como Lidar. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter. Eu espero que o episódio de hoje tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Um abraço e até a próxima!